5 mistérios bíblicos que vão te chocar. A Bíblia. Um livro de mistérios fascinantes que podem mudar sua vida. Você já se perguntou se a Arca de Noé realmente existiu? Ou se a Torre de Babel foi apenas um mito? A Bíblia, o livro mais antigo do mundo, está repleta de histórias incríveis, ensinamentos valiosos e lições de vida. Mas, além disso, ela também guarda segredos que intrigam estudiosos e fiéis há séculos. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada emocionante pelas Escrituras Sagradas, desvendando 5 mistérios bíblicos que vão te deixar de cabelo em pé. Prepare-se para ter sua visão sobre a Bíblia transformada para sempre. Junte-se a mim nesta investigação emocionante e descubra a verdade por trás da Arca de Noé, mito ou realidade? O enigma da Torre de Babel, símbolo da arrogância ou metáfora para a diversidade? A travessia do Mar Vermelho, um milagre divino ou um evento natural? As profecias do Apocalipse, um prenúncio do fim dos tempos ou algo mais? O significado oculto do Salmo 23, qual mensagem profunda se esconde nesse poema atemporal? E muito mais. Este vídeo é para aqueles que buscam respostas, que querem ir além da superfície e desvendar os mistérios que a Bíblia guarda. Prepare-se para ter sua fé desafiada, sua mente expandida e seu coração tocado por essa experiência única. Então, fique até o fim deste vídeo, e vamos juntos desvendar os segredos da Bíblia. Olá a todos! Hoje, vamos embarcar em uma jornada para explorar um dos maiores mistérios da Bíblia, a Arca de Noé. A narrativa do livro de Gênesis nos fascina há milênios. Nela, Noé, um homem justo, é escolhido por Deus para construir uma embarcação gigantesca. Sua missão? Salvar sua família e um casal de cada espécie animal de um dilúvio devastador. Mas será que essa história é um retrato da realidade ou apenas uma lenda? Arqueólogos, cientistas e teólogos vêm debatendo essa questão há séculos. Inúmeras expedições foram realizadas em busca da lendária Arca de Noé. As montanhas Ararat, na Turquia, figuram como um dos locais mais explorados. A tradição aponta esse lugar como o ponto de descanso final da embarcação. No entanto, até o presente momento, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Nenhum vestígio arqueológico, como restos de madeira ou outros materiais, emergiu das sombras do tempo. Mas a ausência de evidências físicas não necessariamente invalida a história. Diversos fatores podem ter contribuído para a dificuldade em encontrar a arca. A passagem do tempo, desastres naturais e até mesmo a possibilidade de que a arca tenha sido construída com materiais que se decompuseram completamente, como a madeira. Para aqueles que acreditam na historicidade da narrativa, a arca representa um evento real, um momento de julgamento divino e um novo começo para a humanidade. Para outros, a história carrega um simbolismo poderoso, representando fé, redenção e esperança em tempos de adversidade. O enigma da Arca de Noé continua desafiando e inspirando milhões de pessoas pelo mundo. Independentemente de você optar por uma interpretação literal ou simbólica, a narrativa nos convida a refletir sobre temas profundos como fé, justiça, renovação e a relação da humanidade com Deus. A história nos lembra que nem tudo na Bíblia pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. É um convite à fé e à busca por um significado mais profundo. A busca por respostas e a reflexão sobre a história da Arca de Noé nos convida a um mergulho nas profundezas da nossa fé, da nossa relação com Deus e do mundo ao nosso redor. A Bíblia é um livro rico e multifacetado, aberto a diversas interpretações. O importante é nos aproximarmos dela com um coração aberto e uma mente disposta a aprender e refletir. E esse é o enigma da Arca de Noé, um mistério que desafia e inspira. A Torre de Babel permanece como um dos enigmas mais duradouros e intrigantes da história. Esta narrativa bíblica, transmitida através de gerações, continua a fascinar e intrigar-nos profundamente. Ela fala de um tempo em que a humanidade, unida por uma única língua, ousou desafiar os céus com sua ambição. Os temas da história, como a ambição,
A intervenção divina e as consequências do orgulho ressoam profundamente em nós, mesmo nos dias de hoje. A Torre de Babel serve como uma fábula, lembrando-nos dos limites da ambição humana e da importância do entendimento entre as pessoas. O impacto duradouro da história é inegável e continua a ser estudado. Inspirou inúmeras obras de arte, literatura e debate filosófico ao longo dos séculos. Também alimentou especulações sobre a existência real da torre e sua localização exata. Teria sido uma estrutura real, agora perdida no tempo, ou uma poderosa metáfora para a condição humana? Este ensaio mergulha no mistério da Torre de Babel, explorando sua narrativa, interpretações e legado duradouro. A história da Torre de Babel se desenrola no livro de Gênesis, capítulo 11, um dos textos mais antigos da humanidade. Ela descreve um tempo após o grande dilúvio, quando a humanidade, falando uma única língua, migrou para o leste em busca de novas terras. Eles se estabeleceram na terra de Sinar, que se acredita estar localizada na antiga Mesopotâmia, uma região rica em história. Unidos por sua língua e propósito comuns, o povo concebeu um plano ambicioso: construir uma torre que alcançasse os céus, um símbolo de sua unidade. Essa torre, acreditavam eles, os tornaria famosos e impediria que fossem espalhados pela terra, mantendo-os unidos. As pessoas desejavam fazer um nome para si mesmas e talvez até desafiar a autoridade de Deus, mostrando sua independência. Sua ambição não tinha limites, e eles estavam determinados a alcançar seus objetivos. Tijolo por tijolo, a torre se elevou, um testemunho de sua vontade coletiva e habilidade de engenharia, desafiando os céus. Mal sabiam eles que seu grande projeto em breve incorreria na ira do divino, trazendo consequências inesperadas. Testemunhando a audácia da humanidade, Deus desceu dos céus para observar a torre que eles construíam com tanto fervor. Ele viu sua unidade, sua ambição e seu desejo de alcançar o reino divino, algo que parecia impossível. No entanto, Deus reconheceu o perigo potencial de sua ambição desenfreada. Ele sabia que o orgulho deles poderia levá-los a um caminho de arrogância e separação do divino, afastando-os de sua verdadeira essência. Para frustrar seus planos e ensinar-lhes uma lição valiosa, Deus decidiu intervir de maneira decisiva. Ele confundiu a língua deles, tirando-lhes a capacidade de se entenderem e colaborarem. O povo, antes unido, estava agora dividido por uma cacofonia de línguas desconhecidas e incompreensíveis. Incapazes de se comunicar, seu grande projeto chegou a um impasse inevitável. Confusão e frustração reinaram enquanto seu sonho compartilhado se desfazia diante de seus olhos, sem que pudessem fazer nada. Deus então espalhou o povo pela terra, cada grupo carregando sua própria língua recém-formada e distinta. A torre, antes um símbolo de unidade e cooperação, agora permanecia como um monumento à sua ambição destruída e ao fracasso coletivo. Atravessando o Mar Vermelho, entre a história e a fé. A história do Êxodo é um dos pilares da fé judaico-cristã, narrando a fuga milagrosa dos hebreus da escravidão no Egito. Liderados por Moisés, o povo escolhido presencia o poder divino se manifestar na abertura do Mar Vermelho, permitindo sua passagem e a subsequente perseguição do exército egípcio. Esta narrativa épica, carregada de simbolismo e significado religioso, tem sido objeto de debates acalorados entre historiadores, arqueólogos e teólogos. A falta de evidências científicas conclusivas que comprovem a veracidade histórica da travessia do Mar Vermelho levanta questões intrigantes sobre a natureza do evento. Seria um relato literal de um milagre divino ou uma narrativa simbólica rica em significado espiritual? Neste vídeo, exploraremos as diferentes perspectivas sobre a travessia do Mar Vermelho
buscando compreender sua importância dentro da tradição judaico-cristã e seu impacto na cultura ocidental. Vamos mergulhar nos relatos bíblicos, analisar as evidências arqueológicas e discutir as explicações científicas propostas para o evento. Nosso objetivo não é oferecer respostas definitivas, mas estimular a reflexão e o debate sobre um dos episódios mais emblemáticos e duradouros da história da humanidade. O Êxodo, uma saga de libertação. O livro de Êxodo, segundo livro da Torá e da Bíblia hebraica, narra a história da escravidão dos hebreus no Egito e sua subsequente libertação por intervenção divina. Após um período de prosperidade, os israelitas, descendentes de Jacó, se veem subjugados por um novo faraó que desconhecia José e sua importância para o Egito. Sob o jugo da opressão, os hebreus clamam a Deus por libertação. É nesse contexto que surge a figura de Moisés, um homem de origem hebraica criado na corte egípcia, como instrumento divino para libertar seu povo. Através de sinais e maravilhas, Deus demonstra seu poder ao faraó, que se recusa a libertar os hebreus. Após 10 pragas que assolam o Egito, o faraó finalmente cede, libertando os hebreus em meio ao caos e à desolação. No entanto, o faraó, numa atitude digna de faraó, muda de ideia e decide perseguir os antigos escravos com seu exército, dando início à cena épica da travessia do Mar Vermelho. As muralhas de água. Detalhando o milagre. A narrativa bíblica descreve a chegada dos hebreus, liderados por Moisés, às margens do Mar Vermelho, com o exército egípcio em seu encalço. Diante do mar impassível e da ameaça iminente, o povo teme por sua vida e questiona a liderança de Moisés. Em resposta às preces de Moisés, Deus ordena que ele estenda sua mão sobre o mar. Um vento forte, como um recado de Deus, sopra durante toda a noite, abrindo um caminho seco no meio das águas, permitindo que os israelitas atravessem a pé enxuto. Ao amanhecer, o exército egípcio, em sua perseguição implacável, adentra o caminho aberto no mar. No entanto, quando o último hebreu atravessa em segurança, as águas se fecham sobre os soldados egípcios, aniquilando completamente o exército do faraó. Arqueologia e silêncio. A busca por provas. Apesar da grandiosidade do relato bíblico e sua importância para a fé judaico-cristã, as evidências arqueológicas que corroborem a narrativa da travessia do Mar Vermelho são escassas, para não dizer inexistentes. Até o momento, não foram encontrados vestígios arqueológicos conclusivos que comprovem a passagem de um grande grupo de pessoas pelo Mar Vermelho na época em que o êxodo supostamente ocorreu. A ausência de provas físicas pode ser explicada por diversos fatores, como a ação do tempo e a dificuldade em realizar escavações subaquáticas em larga escala. Além disso, a localização exata da travessia é incerta, com diferentes estudiosos apontando para diferentes trechos do Mar Vermelho ou até mesmo para outros corpos d'água, que nem o mapa do Indiana Jones. É importante ressaltar que a falta de evidências arqueológicas não invalida a narrativa bíblica. A arqueologia, como ciência, está em constante desenvolvimento e novas descobertas podem lançar luz sobre o passado. No entanto, a ausência de provas físicas exige que a história do Êxodo seja analisada com cautela, sem descartar a possibilidade de que o relato bíblico seja uma narrativa simbólica com significado religioso. Ciência e ceticismo, analisando as possibilidades. A perspectiva científica tende a analisar a narrativa da travessia do Mar Vermelho com ceticismo, buscando explicações naturais. A abertura de um caminho em um corpo d'água do tamanho do Mar Vermelho desafia as leis da física. Alguns estudiosos propuseram que o evento poderia ser explicado por fenômenos naturais incomuns, como tsunamis. No entanto, essas teorias não se encaixam perfeitamente com a narrativa bíblica.
A falta de evidências científicas conclusivas contribui para o ceticismo. A ausência de prova não é prova de ausência. Fenômenos naturais. Explicações possíveis. Embora a abertura de um caminho em um corpo d'água do tamanho do Mar Vermelho pareça desafiar a lógica científica, alguns estudiosos propuseram explicações naturais para o evento narrado na Bíblia. Afinal, nem tudo é um bicho de 7 cabeças. Uma das teorias mais populares sugere que a travessia teria ocorrido em um local diferente do tradicionalmente aceito, como o Mar dos Juncos, um pântano raso no Egito, tipo aqueles que a gente vê no Pantanal. Nesse cenário, ventos fortes poderiam ter empurrado as águas para longe, criando um caminho temporário por onde os hebreus poderiam ter passado. Posteriormente, com a mudança dos ventos, as águas voltariam ao seu leito natural, prendendo o exército egípcio, que estaria em perseguição. Outra teoria considera a possibilidade de um tsunami ter atingido a região, abrindo um caminho temporário no mar. No entanto, a imprevisibilidade e a força destrutiva dos tsunamis tornam improvável que os hebreus conseguissem atravessar o mar em segurança durante tal evento, a não ser que tivessem a sorte de um João sem braço. A força do mito. Além da literalidade, a ausência de evidências científicas conclusivas que comprovem a veracidade histórica da travessia do Mar Vermelho levanta a possibilidade de que o relato bíblico seja uma narrativa simbólica, um mito fundador da identidade hebraica, como o Saci Pererê para o folclore brasileiro, sabe? Mitos, como narrativas atemporais, transcendem a literalidade dos fatos históricos e buscam transmitir verdades profundas sobre a condição humana e a relação do homem com o divino. Nesse sentido, a travessia do Mar Vermelho pode ser interpretada como uma alegoria da libertação da opressão e da ação divina na história. A passagem pelo mar, representando a superação de obstáculos intransponíveis, simbolizaria a transição da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, tipo um jogo de futebol que termina em 7-1, uma virada espetacular. A narrativa do Êxodo, seja interpretada como um evento histórico literal ou como um mito fundador, exerce um impacto profundo na cultura ocidental. O tema da libertação da opressão, central na história do Êxodo, inspirou movimentos sociais em busca de justiça e igualdade ao longo da história. Conclusão: o legado duradouro do Êxodo. A travessia do Mar Vermelho, evento central na narrativa do Êxodo, permanece um enigma que fascina a humanidade há séculos. A falta de evidências científicas abre espaço para diferentes interpretações, desde um milagre divino até um mito fundador da identidade hebraica. Independentemente da sua natureza histórica, a história do Êxodo continua a exercer um fascínio duradouro na cultura ocidental. O Êxodo nos convida a refletir sobre a nossa própria busca por liberdade, justiça e significado. A história do Êxodo nos lembra que a fé, a esperança e a coragem são essenciais para superar os desafios da vida. A narrativa da travessia do Mar Vermelho nos convida a buscar a nossa própria terra prometida, um lugar de paz, justiça e liberdade para todos. Se você é fascinado por profecias e pelo fim dos tempos, então precisa mergulhar nos mistérios do Apocalipse. O Apocalipse, ou livro da Revelação, é uma tapeçaria de símbolos vívidos e profecias poderosas. É um livro que fala de dragões, bestas e batalhas celestiais. Mas o que esses símbolos realmente significam? Alguns dizem que essas profecias preveem eventos futuros que abalarão a Terra. Outros acreditam que elas possuem significados espirituais mais profundos, relevantes para cada geração. Seriam essas visões um mapa para o fim dos tempos ou uma mensagem codificada para nos guiar em nossa jornada espiritual? Junte-se a nós enquanto desvendamos o enigma do Apocalipse e exploramos suas mensagens profundas. A verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. Pronto para desvendar os mistérios? Então vamos lá. Um livro envolto em mistério.
revelando o Apocalipse. O Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, é um dos textos mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia. Ele tem sido objeto de estudo, debate e interpretação por teólogos, estudiosos e crentes ao longo dos séculos. No finalzinho do Novo Testamento, a gente encontra um livro diferente de todos os outros, o Apocalipse. Este livro se destaca não apenas por sua posição final na Bíblia, mas também por seu conteúdo único e profundo. Repleto de imagens supervívidas e linguagem simbólica, o Apocalipse tem fascinado e intrigado leitores por séculos. As suas visões são tão poderosas que continuam a inspirar arte, literatura e até filmes nos dias de hoje. O último livro da Bíblia, tipo um grande finale, ele dá um vislumbre do fim dos tempos, um embate final entre o bem e o mal. O Apocalipse é único. Ele não apenas narra eventos futuros, mas também oferece uma visão espiritual profunda sobre a luta eterna entre as forças do bem e do mal. Ele se destaca dos evangelhos e cartas que vêm antes. Enquanto os evangelhos focam na vida e ensinamentos de Jesus, e as cartas abordam questões práticas e teológicas das primeiras comunidades cristãs, o Apocalipse nos leva a uma jornada profética e visionária. É como um mosaico complexo de visões, profecias e promessas. Cada visão e profecia se entrelaçam para formar um quadro maior, cheio de significados ocultos e mensagens espirituais profundas. Seu autor, João, enquanto exilado lá na ilha de Patmos, recebe visões divinas que ele registra meticulosamente. João, um dos apóstolos de Jesus, foi exilado devido à sua fé, e foi durante esse período de isolamento que ele teve essas revelações extraordinárias. A reputação do Apocalipse como um livro misterioso é totalmente merecida. Sua linguagem simbólica e suas visões complexas criam uma atmosfera de mistério que desafia os leitores a buscar um entendimento mais profundo. Seus simbolismos e imagens enigmáticas, tipo um enigma de outro mundo, desafiam interpretações fáceis. Cada símbolo, cada imagem, carrega múltiplos significados e pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva do leitor. Cavaleiros em cavalos de cores vibrantes, conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, representam a conquista, a guerra, a fome e a morte. Eles são algumas das figuras mais icônicas e aterrorizantes do livro. Bestas com várias cabeças e chifres, que simbolizam reinos e poderes malignos que surgem para desafiar a autoridade divina. Pragas avassaladoras que assolam a terra. Essas imagens evocam admiração e, às vezes, um friozinho na espinha. As pragas são descritas com detalhes vívidos, mostrando a extensão do julgamento divino sobre a humanidade. Mas calma, o Apocalipse não é só um livro de destruição, não. Ele também é um livro de esperança, prometendo a redenção e a restauração final. Ele também traz uma mensagem de esperança e encorajamento. No meio de todas as tribulações e julgamentos, há uma promessa de salvação e renovação para aqueles que permanecem fiéis. No meio do caos e da tribulação, ele retrata a vitória final de Deus, a nova Jerusalém descendo do céu, majestosa, e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Esta visão final é uma das mais belas e inspiradoras de toda a Bíblia, oferecendo uma visão de paz eterna e comunhão com Deus. Linguagem simbólica. Desvendando as imagens do Apocalipse. A linguagem do Apocalipse é rica e complexa, cheia de imagens que, à primeira vista, podem parecer confusas ou até assustadoras. Mas, ao mergulharmos mais fundo, descobrimos um mundo de significados profundos e mensagens poderosas. O Apocalipse se comunica através de uma tapeçaria rica em simbolismo. Cada imagem, cada símbolo, carrega consigo uma mensagem que precisa ser decifrada para ser compreendida em sua totalidade. Para entender a mensagem, a gente precisa decifrar o significado por trás dessas imagens.
Não é uma tarefa simples, mas é essencial para captar a essência do que está sendo transmitido. Os números, por exemplo, têm um significado especial. Eles não estão ali por acaso. Cada número tem um propósito e uma mensagem específica. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. O número 7 simboliza completude e perfeição. Tipo aquela sensação de quando você completa um álbum de figurinhas. É um número que aparece repetidamente, reforçando a ideia de algo que é completo e perfeito. Animais fantásticos dominam as visões de João. Esses seres não são apenas criaturas de fantasia, mas representam forças e entidades com significados profundos. Um dragão de 7 cabeças, representando o próprio capeta, Satanás, guerreia contra o povo de Deus. Essa imagem poderosa simboliza a luta eterna entre o bem e o mal. A besta, marcada com o número 666, simboliza o mal e a opressão, tipo um vilão de novela das 9. Esse número, 666, é talvez um dos símbolos mais conhecidos e temidos do Apocalipse. As cores também têm um significado especial. Elas não são escolhidas aleatoriamente. Cada cor carrega consigo uma mensagem e um simbolismo. O branco representa pureza e vitória. Já o vermelho está ligado à guerra e ao julgamento. Essas cores ajudam a pintar um quadro mais claro das mensagens e temas do Apocalipse. Essas cores vibrantes, todas interligadas nas histórias do Apocalipse, pintam um quadro da batalha cósmica entre o bem e o mal. É uma luta que transcende o mundo físico e se desenrola no reino espiritual. Entender o simbolismo no Apocalipse é essencial para interpretar sua mensagem. Sem essa compreensão, corremos o risco de perder o verdadeiro significado das visões e profecias. As imagens não devem ser interpretadas literalmente, pé da letra, sabe? Elas são metáforas, representações de algo maior e mais profundo. Mas sim como representações de verdades espirituais e realidades celestiais. Cada imagem, cada símbolo é uma janela para uma verdade maior, uma realidade que vai além do que podemos ver e tocar. Ao desvendar essas imagens, começamos a entender a profundidade e a beleza da mensagem do Apocalipse. Contexto histórico, revelando as camadas do significado. Para realmente entender o Apocalipse, a gente tem que voltar no tempo e considerar o contexto histórico em que ele foi escrito. O Apocalipse não é apenas um texto religioso, mas também um documento profundamente enraizado nas circunstâncias sociais e políticas de sua época. No finalzinho do primeiro século depois de Cristo, os cristãos enfrentaram perseguição pesada durante o Império Romano. Eles eram vistos como uma ameaça ao poder estabelecido e, por isso, foram alvo de severas repressões. O imperador Nero tinha começado uma onda de violência contra os crentes, e o Apocalipse refletia os medos e ansiedades daquela época. A brutalidade das perseguições gerou um clima de medo constante entre os cristãos. A besta com o número 666 era provavelmente um código para o Nero, um símbolo da opressão romana. Esse número se tornou um ícone de tirania e maldade, representando a figura do imperador que tanto aterrorizava os cristãos. O simbolismo do Apocalipse ressoou com os cristãos perseguidos, sabe? As imagens e metáforas usadas no texto ofereciam uma forma de entender e enfrentar a opressão que sofriam. Deu a eles esperança de que Deus ia chegar junto e libertá-los de seus opressores. A promessa de uma intervenção divina era um farol de esperança em tempos tão sombrios. As imagens de julgamento e destruição serviam para confortar os crentes, garantindo que o mal seria punido. Essas visões de justiça divina ofereciam um consolo profundo, assegurando que a opressão não duraria para sempre. Mas a mensagem do Apocalipse vai além do contexto histórico. Ela transcende o tempo e o espaço, oferecendo lições e reflexões que ainda são relevantes hoje. Ele fala da briga eterna entre o bem e o mal,
a promessa da volta triunfal de Cristo e a esperança de um novo céu e uma nova terra. Essa visão de um futuro redentor continua a inspirar e confortar milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, apesar das adversidades, há sempre uma luz no fim do túnel. Hoje, a mensagem do Apocalipse ainda ressoa com muitos, oferecendo uma perspectiva de esperança e renovação. A luta entre o bem e o mal, a promessa de justiça e a visão de um futuro melhor são temas universais que continuam a inspirar. Ao refletirmos sobre o Apocalipse, podemos encontrar significado e propósito em nossas próprias vidas, entendendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre a promessa de um novo começo e de um mundo melhor. Interpretações. Decifrando as mensagens do Apocalipse. O Apocalipse gerou várias interpretações ao longo da história. 3 abordagens principais se destacam: a literalista, a alegórica e a simbólica. Os literalistas veem o Apocalipse como uma descrição literal do que vai acontecer no futuro. Eles acreditam que suas profecias, como a Grande Tribulação e a Batalha do Armagedon, vão acontecer exatamente como estão escritas. Os alegoristas interpretam o Apocalipse como uma alegoria, uma história que ensina verdades espirituais. Eles focam nos temas mais amplos, como a briga do bem contra o mal, a batalha espiritual e a vitória final de Deus. Os simbolistas veem o Apocalipse como um conjunto de símbolos que representam verdades espirituais e realidades celestiais. Eles se concentram no significado por trás das imagens e números, buscando decifrar a mensagem que João queria passar. Cada interpretação oferece uma perspectiva única sobre o Apocalipse. É essencial abordar o texto com humildade, reconhecendo que nenhuma interpretação é definitiva ou livre de desafios. Na imensidão dos textos sagrados, o Salmo 23 brilha com uma força única, destacando-se como um farol de esperança e conforto. Um farol para almas em busca de conforto, um guia para aqueles que procuram paz em tempos turbulentos. Uma canção de esperança entoada por gerações, que ressoa em corações de todas as idades e culturas. Sua beleza mora na simplicidade, na capacidade de conversar diretamente com corações aflitos, oferecendo abrigo em meio às tempestades da vida, trazendo uma sensação de paz e segurança. Conhecido como o Salmo do Pastor, ele vai além de fronteiras culturais e religiosas, unindo pessoas de diferentes origens. Sua mensagem universal de fé e confiança em Deus ecoa profundamente em cada um de nós, tocando nossas almas de maneira única. Através dos milênios, continua a ser recitado em momentos de alegria, em momentos de dor e em momentos de reflexão espiritual. Em momentos de profunda conexão com o divino, o Salmo 23 nos guia e nos conforta. O Salmo 23 é um bálsamo, um abraço acolhedor em forma de palavras, que nos envolve com sua ternura. Ele nos convida a uma viagem interior, a uma ligação profunda com a essência do divino, revelando que mesmo nos momentos mais escuros, nunca estamos sozinhos, pois a presença divina nos acompanha sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras são um conforto eterno para muitos. Com essas palavras iniciais, o Salmo 23 apresenta a imagem poderosa de Deus como o pastor amoroso e cuidadoso, sempre presente em nossas vidas. Assim como um pastor guia suas ovelhas, dando alimento, proteção e direção, Deus cuida de nós com amor incondicional, nunca nos abandonando. A comparação do pastor com suas ovelhas é cheia de significado profundo e espiritual. As ovelhas, muitas vezes indefesas, dependem completamente do pastor para sobreviver, assim como dependemos de Deus. Da mesma forma, nós, como seres humanos, somos vulneráveis e precisamos da orientação e proteção divinas para navegar pela vida. Deus, em sua infinita bondade, assume o papel de nosso guia, sempre nos mostrando o caminho certo. Ele conhece nossas fraquezas,
nossas necessidades, nossos desejos mais profundos e nos oferece conforto e segurança. Confiamos nele, pois ele nos guiará por caminhos seguros, mesmo em meio aos desafios da vida, sempre nos protegendo e nos amparando. Em verdes pastagens me faz repousar, onde a natureza se revela em sua forma mais pura e acolhedora. Conduz-me mansamente a águas tranquilas, onde o som suave da correnteza acalma a mente e o espírito. Essas palavras evocam uma sensação profunda de paz e serenidade, como um abraço caloroso que nos envolve. As imagens de pastos verdejantes e águas tranquilas simbolizam a abundância e a tranquilidade que encontramos em Deus, um refúgio seguro em tempos de incerteza. Os pastos verdejantes representam a provisão divina, a certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas, um lembrete constante de sua generosidade. As águas tranquilas simbolizam a paz interior, a calma que invade a alma quando confiamos em Deus, trazendo uma serenidade que transcende o entendimento. Em um mundo caótico e agitado, o Salmo 23 nos convida a encontrar refúgio na presença de Deus, onde podemos descansar e renovar nossas forças. Ele nos garante que, mesmo em meio às tempestades, podemos encontrar paz e serenidade em seus braços amorosos, um porto seguro em meio às adversidades da vida. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista reconhece que a jornada da vida nem sempre é fácil. Haverá momentos de escuridão, de provações, de dúvidas que podem nos desviar do caminho. É nesses momentos que a orientação divina se torna essencial. Deus, como o bom pastor, nos guia pelas veredas da justiça, não por nossos méritos, mas por amor ao seu nome. Ele nos conduz por caminhos retos, mesmo quando não conseguimos enxergar o destino final. A promessa aqui é clara. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está conosco, guiando nossos passos e nos dando força para superar os obstáculos.